Então, no dia a dia a gente vê algumas pessoas falar assim, porque minha família está com problemas sérios, graves, está desmanchando o casamento, a minha família está desestruturando e nós estamos sob sério ataque de magos negros. Primeiro, assim, esses espíritos sabem muito bem se disfarçar, a menos que haja, que eles sejam descobertos por uma equipe espiritual de ponta. Durante o exercício da atividade deles sobre alguém, a pessoa que está sendo alvo, ela não consegue saber que ela é alvo de um ataque de magos negros ou de um cientista das sombras. Quando eu falo assim, você tem que merecer muito até para ter um processo obsessivo. Não que a pessoa tem que ser uma pessoa importante para ter um ataque desse. Não, é porque o trabalho que você está fazendo, trabalho espiritual, ele tem que ser um trabalho que represente muito, que represente até mesmo um perigo para estas organizações. Esses espíritos, eles não agem sozinhos. Em geral, eles se unem, como se fossem organizações criminosas do outro lado. E é lógico que nós precisamos entender, antes de mais nada, que para você ser alvo de um espírito deste, o trabalho espiritual no qual você está envolvido tem que ser um trabalho muito intensamente importante para representar um perigo para essas organizações das sombras, para representar alguma coisa que possa chacoalhar e abalar a estrutura deles. E aí convém a gente pensar, não é a pessoa que está sendo alvo que tem que ser importante, mas o trabalho com o qual você está envolvido. Porque eles não vão se motivar a perseguir uma pessoa que não está fazendo nada de importante ou para a humanidade ou algo de tão importante que venha representar uma ameaça para eles. Seria desperdiçar munição, digamos assim, numa palavra, num vocabulário mais fácil. Então, a primeira coisa é estabelecer esta realidade. Então, não existe isso de mago negro estar atacando uma pessoa e outra de qualquer jeito. Primeiramente porque no nosso dia a dia nós nos especializamos muito em autodestruição, em auto-boicote. A gente se especializou ao longo dos anos em atitudes autodestrutivas. Então, muitos casos são ações da lei de causa e efeito, e não de magos que estejam fazendo alguma coisa, não de obsessores especialistas. Mas a lei de causa e efeito, quando ela chega e ela vai cobrar da pessoa a colheita, essa colheita obrigatória, ela é inflexível na hora da colheita. É uma lei divina, uma lei que está no universo. E muita gente, na hora de colher os resultados de suas atitudes, seja desta vida ou de outras, não querem admitir que aquilo ali está associado às suas vidas, às suas atitudes do passado, às suas formas de pensar, de agir, e ela prefere então atribuir a um ataque externo, mas muitas vezes a gente está literalmente colhendo o que nós plantamos, e às vezes a colheita é muito dura, a colheita é muito intensa, e isto tem a ver com o nosso passado, com a lei kármica. Nós, em geral, nós evoluímos, segundo os espíritos, em famílias kármicas. E os espíritos que já se libertaram desta roda de reencarnações, desse ir e vir das reencarnações, eles evoluem em famílias cósmicas. Nós em famílias kármicas, porque você vai ter um momento em que você vai ter que colher. Por mais que Deus tenha misericórdia, por mais que vá adiando o processo de colheita, ele vai chegar para todos nós em algum momento. Todos nós haveremos de sentar para
banquetear, né, para experimentar, sorver o resultado das nossas atitudes. E isto muitas vezes não é agradável. Às vezes a nossa colheita é muito mais intensa do que qualquer ataque das trevas. Então isso é algo que a gente tem que levar em conta. O segundo é a nossa especialização, que eu já falei, em auto-boicote, em autodestruição, em atitudes, né, que nos levam ao desespero, à infelicidade, a uma série de coisas. Nós especializamos com isso ao longo dos anos, ao longo das encarnações, mas nesta mesmo, existem pessoas extremamente especializadas. E aí não pode atribuir o resultado do aqui e agora, né, que você está colhendo, que nós estamos colhendo, e às vezes de sementeiras desta vida mesmo, atribuir a um ataque energético espiritual por parte de qualquer tipo de entidade. É lógico que sempre estamos envolvidos com espírito. Então eu gostaria, antes de entrar na questão do Mago Negro, que isso ficasse bem claro, bem nítido para nós. Então você primeiramente tem que fazer uma análise da sua vida antes de atribuir a espírito o problema. Nós somos muitos de espiritizar as coisas, de jogar as causas em espíritos, em obsessão, em tudo mais. Mas que tal a gente tirar isso um pouco de lado e começar a nos observar? Onde eu tenho errado? O que eu tenho repetido na vida de atitudes? O que eu tenho feito? Aquele véu de santidade mesmo. Parar de passar a mão na cabeça dos outros, da família ou em cima de mim mesmo. E ver que muitas vezes a gente não presta. Muitas vezes aquele familiar, aquela pessoa que a gente está tentando ajudar é uma pessoa que não presta, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que engana, é uma pessoa que está manipulando, é uma pessoa que a gente até quer ajudar e quer encontrar desculpas. Mas se eu for tirar, né, parar de passar um espírito que realmente está se autodestruindo, né? Se não somente através dessa vida, quem sabe de outras também. Então, tirando esses fatos, vamos então analisar quando existe mesmo um ataque energético dessas entidades, um ataque dessas entidades. A primeira coisa que temos que estabelecer é que eles são uma organização, eles não agem por ímpeto. Um espírito não resolve, um espírito, um mago negro, um cientista, ele não resolve falar assim, eu vou atacar o Robson agora e a partir de agora já começa o ataque energético, espiritual de qualquer monta. Não, eles muitas vezes, eles têm grupos de psicólogos na sua equipe. Eles têm grupos de pessoas, de seres extremamente especializados para observar, são apenas observadores e passam às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque eles têm a eternidade, né? Não estão encarnados. Muitos deles estão há milênios desencarnados sem, na verdade, assumir um corpo físico. Então eles começam a observar primeiro o trabalho da pessoa, as pessoas que estão próximas, como que aquela pessoa age ou reage no seu dia a dia, se ela é proativa, se ela é reativa, e vão montando então uma estrutura mental, um planejamento mental em cima da pessoa que estão visando. E é lógico que tem pessoas que, né, ainda existem pessoas assim, felizmente, que se eles tentarem agir em cima dessa pessoa, eles não vão conseguir uma reação à altura do que eles estão querendo. Então, aquele alvo que eles pretendem atingir tem uma resistência muito grande ou conhece muito bem de estratégias e consegue, então, aquele alvo, de certa maneira, se preservar. Neste caso, para que serve também esses observadores deles? Para ver as pessoas que têm ascendência sobre aquela que eles querem prejudicar. Então, digamos que, ainda vou me usar como exemplo, que eu seja um alvo.
E eles chegaram à conclusão que se tentarem abertamente comigo, poderão não ter o êxito que eles queriam. Eles começam a observar ao lado de mim, todas as pessoas, quais pessoas são mais importantes para o Robson. Aí vão olhar meus irmãos, vão olhar meus familiares, vão olhar meus amigos, a estrutura de trabalho espiritual. Dentro dessa estrutura de trabalho espiritual, quais pessoas são mais importantes? E aí eles criam um mapa mental. E muitas vezes o ataque ele é indireto. Ou seja, eles vão atingir o filho, o neto, o parente de maneira indireta, mas aquele ali não é o alvo. Aquele ali, digamos que seria o calcanhar de Aquiles, a fraqueza da pessoa que eles querem atingir. Dentre as pessoas que envolvem aquele alvo mental dos magos negros, eles procuram aqueles que têm menos resistência espiritual. E através deles, atacando essa pessoa ou tentando destruir a vida dessa pessoa, eles acabam com aquele a quem querem agir. Então é um ataque indireto. Então, vou atacar uma mãe que é muito apegada aos filhos e tem um dos filhos que pode usar drogas ou que usa drogas, um filho que é revoltado com a vida, consigo mesmo, e essa mãezinha é uma mãezinha que fica em oração, que é uma mãezinha que de todo jeito está se ligando ao plano superior e cria uma resistência energética vibratória muito intensa. Então eles vão agir através do filho, do neto, para destruir a resistência daquela pessoa. Então, esses ataques indiretos são muito comuns. E, em geral, quando eles ocorrem, é para testar a pessoa quem eles querem destruir. É para testar a resistência, testar também a fé da pessoa. Então, vamos ver se você tem essa fé toda que você está falando mesmo, que você é fiel mesmo ao seu trabalho e, através de outra pessoa, tenta agir em cima de você. E muitas vezes eles não tentam nem prejudicar a pessoa no sentido físico, né? Com uma doença, com uma coisa grave assim, né? Como um acidente e tudo. Não, às vezes eles prejudicam através de uma notícia falsa, de uma ideia falsa implantada em que desestrutura aquela pessoa completamente e aquilo vai alastrando aquela ideia, alastrando e age em cima da pessoa que é alvo mesmo, que é o alvo principal. Então eles acabam, né, isso tudo é o ataque indireto. E, como eu disse antes, eles observam anos, 5 anos, 10 anos até, né, mais do que isso, muito mais do que isso, para descobrir as fraquezas, as ligações. E aí vamos das fraquezas físicas. Quais doenças você tem predisposição para ter? Quais enfermidades a sua família tem e que provavelmente você possa ter? Em quais situações você se descuida das orações ou quais únicas situações em que você se liga ao plano superior em oração? Porque às vezes tem pessoas que de vez em quando se descuidam e tem pessoas que de vez em quando se lembram de orar, se lembram dessa conexão superior, né? Em geral, quando estão precisando muito. Quais ligações emocionais, mentais você tem com as pessoas no seu entorno? Destas pessoas que estão no seu entorno, quais são as mais frágeis, as mais fáceis de serem manipuladas, as mais fáceis de agir sobre elas? Então, é bem detalhado o planejamento, e por isso que ele não é feito de uma hora para outra, é muito estudado. Os observadores geralmente vão antes. Então, se um mago negro, por exemplo, quer atingir um grupo de pessoas e não um indivíduo apenas, então eles mandam os seus observadores. Vamos supor que seja um centro de Umbanda, um centro espírita, e eles querem destruir aquele centro porque aquele centro pode representar para eles um obstáculo muito grande aos seus projetos, né? Pode representar. Então eles vão observar durante anos as pessoas que vão e que vêm, os médiuns que estão ali, os amigos e familiares dos médiuns, os amigos dos dirigentes, vão mapear todas as enfermidades que aquele grupo, né, que cada indivíduo daquele grupo pode ter, quais fragilidades, quais defeitos morais que a pessoa tem, quais hábitos ruins que a pessoa tem, e eles vão
anotando detalhe por detalhe. Depois eles vão testando sem que a pessoa saiba por alguns anos. Então vou testar colocar esta pessoa próxima de você para ver se ela suscita em você alguns dos seus defeitos, das suas manias. E isso tudo são observações e testes e não é o ataque em si. Eu falei com vocês, queria compartilhar alguma coisa, só para vocês terem uma noção. No próximo do ano 2006, por aí, 2006, aproximadamente isto, eu e Leonardo, o meu editor, tínhamos uma tarefa para ser cumprida no Nordeste. E tínhamos que ficar mais ou menos alguns meses fora. E aí nós conseguimos reduzir isto para 45 dias, depois de muito tempo, mais para 30 dias. Sei que a gente ia ficar um período longo e, enfim, ficamos acertado de proximamente de 30 dias fora. Pouco tempo antes disso, eu comecei a sentir algum incômodo na região do períneo, entre as pernas, um incômodo como se fosse uma ardência. Pouco antes da viagem ocorrer, era uma viagem, naturalmente, de divulgação das tarefas que nós representávamos à época, como hoje também, das tarefas espirituais, em que eu viajava para várias cidades, ficava longe de casa muito tempo. E é lógico, que a gente não atentou imediatamente que essas dores que eu estava sentindo poderiam evoluir de alguma maneira. E aí, o que ocorreu é que eu precisei de procurar um médico para fazer uma observação. E pela primeira vez, eu tenho o hábito sempre de pegar a opinião de 3, 4 médicos. Eu já tenho um histórico complexo com a medicina e com os representantes da mesma. De ter médico querer assim, me ver pela primeira vez, nós vamos tirar o seu rim fora que está com problema. Seu rim, eu falei, não, ninguém toca em mim. Médico que me dá assim 3 meses de vida. Eu tenho 10 anos depois, eu estou vivo, 20 anos depois. Então, sempre eu procuro saber assim, por mais urgente que seja, eu gosto de 3 opiniões para que eu possa pensar primeiro. E como estava na iminência de fazer uma viagem, eu resolvi abrir aqueles caderninhos de plano de saúde que eu tinha. Um plano de saúde que não era muito bom na época. Muito bom assim, não era tão abrangente assim. Hoje eu tenho um que abrange o Brasil inteiro por causa de viagens. Eu preciso ter um cuidado muito grande nesse sentido. Mas na época não. Eu escolhi um médico qualquer e fui nesse médico. Algo que normalmente eu não faço. E olha o perigo da gente se submete a uma situação que não é o seu hábito fazer. Eu geralmente gosto de ir no médico quando eu sou indicado. Eu vou num médico conhecido e falo assim, preciso de um especialista assim. Você me indica um de extrema confiança sua? E nessa vez eu fui no médico que eu achei ali naquele caderninho que os planos de saúde têm. E ir ao médico, eu acabei fazendo um procedimento rápido para resolver esse problema que eu tinha e a dor avolumou-se. O problema, na verdade, não foi solucionado de tudo. Até avolumou um pouco mais. Mas eu tinha que viajar. E me lembro que por um tempo eu tive que arranjar uma boia, aquelas boias de plástico que você infla, sopra, e aí tem aquele buraco no meio, e eu sentava naquilo ali, porque a dor era intensa e eu precisava fazer as palestras. E durante as palestras, então, eu não conseguia ficar de pé, eu arranjava, sempre pedia antes as pessoas para arranjar um banco alto para mim, e colocava a boia em cima, uma boia pequena, e sentava na boia, e ficava assim, de uma cidade para outra, fazendo palestra assim, e convivendo com a dor. Eu tenho sempre uma resistência grande com dor.
né? Neste momento que eu estou gravando aqui, eu estou sentindo dor, para vocês terem uma noção, apesar da cara estar alegre assim, né? Então eu sempre tive essa resistência. Aí íamos fazer a tal viagem. Chegamos na cidade de Recife e nós sempre tínhamos o hábito de, antes de hospedar em qualquer lugar, eu e Leonardo fazíamos uma oração e nesse momento fazíamos uma limpeza energética no lugar. E nesta limpeza energética a gente fazia convento solar e depois formávamos campos de força, campos de contenção, tirava todas as entidades do entorno e conduzíamos numa esteira magnética diretamente para a casa de Everilda Batista, que fica em Contagem, na cidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte. Então, onde a gente fosse, mesmo fora do país, a gente sempre teve um procedimento padrão para evitar transtornos. Neste dia, exclusivamente, as pessoas nos receberam com uma euforia muito grande, alegres, fazendo festas e tudo. E aquilo foi tomando conta da gente. Nós colocamos as malas dentro de um cômodo pequenininho, até tinha 2 camas, muito apertado. E ficamos na sala com o pessoal e ali foi entrando gente, chegando. Sei que nós saímos da sala umas 23 horas por aí, para ir para o quarto. Esquecemos de fazer a limpeza energética, esquecemos de fazer os campos de força, esquecemos de fazer as prevenções naturais de autodefesa psíquica e energética. E estávamos no meio de amigos espíritas, de amigos assim que até hoje são pessoas muitíssimo importantes em nossas vidas, né? Embora já tenha um tempo que não os vemos mais, porque devido ao trabalho que foi ampliando muito, mas são pessoas muito carinhosas, muito importantes mesmo para nós. E assim, saímos da sala cansados, ali mesmo na mesa a gente fez as refeições, conversou, e um grupo muito caloroso, muito amável. Fomos deitar, a hora que nós fomos deitar, eu comecei a sentir mais intensamente as dores. E aí eu me deitei, o Leonardo ainda falou assim, nossa, nós estamos tão cansados que será que tem problema se a gente deitar, dar uma descansada e depois a gente fazer as defesas, né? Levantar os campos de defesa e tudo. Falei, vamos deitar um pouco, eu estou inclusive sentindo um pouco de dor. E eu geralmente tenho um hábito assim, para eu falar que eu estou sentindo um pouco de dor, é porque ela já ultrapassou o limite mesmo. E ele não se importou tanto, porque eu falei um pouco de dor, ele falou assim, então vamos deixar mais um pouquinho, descansa aí. E ele virou-se na outra cama, ele deitou na outra cama, virou-se. Quando eu olhei para o Leonardo, assim, ele deu um pulo da cama e batendo no rosto, e tinha uma barata passando no rosto dele, na hora. E ele conseguiu pegar essa barata, jogar longe, gritando, e foi abrindo uma ferida do lado direito, assim, na face dele. Simplesmente abriu uma ferida assim, foi abrindo, esponjando aquela carne viva naquele momento. E aí eu chamei o pessoal da casa, todos vieram, acudiram lá, e não viram mais a barata, e fomos deitar depois que fez um curativo no lugar. Muito estranho, né? Uma ferida abria assim de uma hora para outra. E aí deitei. A hora que nós deitamos, então, o Joseph Kleber, na hora, apareceu. Falou assim, vocês não podiam ter feito isto. Já ficar aqui ao desabrigo, sem fazer a limpeza energética. Eu falei assim, por quê? O que aconteceu? Ele falou assim, você já está com a saúde frágil. E o Leonardo tem, na época, né, também tem uma saúde um pouco frágil. O que ocorre é que ocorreu aqui agora uma emissão de um equipamento que foi instalado aqui antes de vocês chegarem. E este equipamento é para emitir radiação. E era uma radiação que iria te matar. Eu absorvi 80% dessa radiação.
no meu corpo espiritual e anulei o aparelho, e ele deu o nome do aparelho que foi feito, né, pela equipe de magos que preparou o ambiente para nossa chegada. Inclusive, eles envolveram a equipe, todo mundo em alegria e tudo para nos distrair a atenção, e realmente nós nos distraímos. E aí tentamos, daí para frente, fazer o trabalho, e as dores aumentaram assustadoramente. Eu tive que ir para o hospital 2 vezes. Aí saí do hospital, ainda mesmo assim eu fui fazer palestra e continuei com algumas palestras com dor, ao ponto de... Chegou um momento que não tinha mais jeito de conter as dores, e a região estava extremamente inflamada. Os médicos de Recife, de um hospital, queriam fazer uma cirurgia comigo, imediato. E eu falei assim, não vai fazer, deixa eu voltar para Belo Horizonte. E aí que a gente foi ver a gravidade da coisa. Normalmente, de Recife a Belo Horizonte, nós gastaríamos 3 horas a 3 horas e meia. Se fizesse uma conexão muito complicada, no máximo 4 horas de voo. Então, nós sairíamos de Recife para Brasília, Brasília ou São Paulo, Belo Horizonte, ou Brasília, Belo Horizonte. Um dos dois. E só havia essa possibilidade. Fomos para o aeroporto de Guararapes e, chegando lá, vamos embarcar. Imediatamente o voo cancelado e eu sentindo dor. O Leonardo não sabia o que fazer, ligou para Belo Horizonte, para o pessoal, falou assim, olha, o Robson não está nada bem, vocês podem ficar aí a postos, a equipe de médiuns, de pessoas, porque nós precisamos de reforço energético, que ele está com muita dor. E de longe, de Recife, já tinha marcado um médico para mim ir, enfermeiros para me atender, para me buscar no aeroporto. Aí, poxa vida, mas não tem voo. Então, que tal a gente tentar uma alternativa? Vamos até o check-in. A outra alternativa seria trocar a passagem e iríamos, ao invés de ir para Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, iríamos para o Rio de Janeiro. Compramos a passagem, ou trocamos a passagem para o Rio de Janeiro, Galeão, e Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Trocamos a passagem, estava próximo do voo. Quando chegamos, o voo foi cancelado também. Aí entramos em pânico. Poxa, foi cancelado um voo, foi cancelado outro. Ligamos para Belo Horizonte. A Sônia Diniz, em Belo Horizonte, desesperada. Robson, nós estamos aqui em oração. Você vai vir direto para aqui, vai vir para a casa de Averilda. Vamos te receber aqui. Tá ótimo, mas eu tenho que ir, pelo menos. Olha, vamos trocar o voo de novo. Vamos fazer via Salvador. Aí trocamos com muito custo, demorou muito mesmo. O Leonardo conseguiu, então, um voo que nos levaria para Salvador. De Salvador, olha que loucura, a gente iria para Brasília, de Brasília, voltaria para Belo Horizonte. Uma loucura, umas conexões assim. Terminamos de fazer a reserva lá no check-in, a troca, cancela todos os voos imediatamente. Quando cancelou os voos, e aí o Leonardo viu que não tinha mais jeito, eu falei assim, olha, todos os voos que a gente compra estão sendo cancelados, acontece alguma coisa que cancela. Olha, com um voo ou 2, tudo bem, mas agora 3, 4 voos e tudo que a gente tentava estava cancelando. Ele falou, tem alguma coisa demais aqui. E nisso ele estava tomando conta das bagagens, assim, e eu falei assim, olha, eu preciso ir ao banheiro, eu estou sentindo muita dor, mas eu preciso ir ao banheiro, você fica aqui. Ele falou, mas como você vai sozinho? E eu fui arrastando, porque já não estava caminhando direito. Fui arrastando dentro do aeroporto de Guararapes. Eu não estava aguentando dar um passo. Quando eu cheguei próximo do banheiro, alguém, na minha percepção, me assumiu. Um espírito me assumiu. E o Leonardo notou de longe, porque como eu estava arrastando com muita dor, de repente eu virei e vim andando a passos largos, como se não estivesse sentindo absolutamente nada. E era um dos guardiões que haviam me assumido.
e falou com o Leonardo o que estava acontecendo no plano astral. Assim, foi arquitetado tudo, todas as tentativas de vocês para dar errado. Eu sei que os espíritos desbarataram a quadrilha, né, do outro lado da vida, mostraram para o Leonardo o que estava acontecendo, dentro do aeroporto ali mesmo, já tinha horas e horas que a gente estava lá, e um voo que a gente deveria fazer em apenas 3 horas e meia, quando muito, durante 4 horas, nós levamos 24 horas em voo entre uma cidade e outra no Brasil, até conseguir chegar a Belo Horizonte. E foi algo absurdo, absurdo mesmo. E para conseguirmos chegar a Belo Horizonte, esse guardião teve que incorporar em mim, e boa parte do trajeto ele veio incorporado para tentar desbaratar o trabalho que estava sendo feito. Estávamos próximos de lançar o livro Legião, então um pouquinho antes da psicografia do livro. E aí os espíritos falaram: precisamos chegar a Belo Horizonte com vocês, e chegando lá, vocês vão direto para a casa espírita. A nossa equipe de médiuns, nessas 24 horas, estavam se revezando com trabalho de desobsessão, de apometria e fazendo tudo para amenizar a situação. Eu sei que quando eu cheguei em Belo Horizonte, já bem desgastado, Leonardo, quase desfalecido de tanto cansaço, não fossem os guardiões, a gente não teria conseguido chegar. Fui direto para a casa de Everilda. A Sônia Diniz só ligou e falou assim: venha, junte os seus cacos e venha para a casa de sua mãe. Everilda Batista, minha mãe, então já desencarnada, tá? Porque muita gente acha que eu falo minha mãe que ela trabalha lá no centro como encarnada. Não, é o espírito Everilda Batista. E aí já tinha uma maca me esperando, me puseram na maca e levaram rampa acima para ser atendido na reunião, e os médiuns lá trabalhando com os pais velhos, com alguns guardiões também trabalhando. E aí fizeram essa tarefa de limpeza, de reforço. Depois disso, a coisa amenizou um pouco, e o José falou, chegou e trouxe todos os detalhes do que foi feito pelos espíritos das sombras. E ele falou de um aparelho que foi utilizado, que emitia radiação. E essa radiação era para destruir. Então, como chegou somente 20%, conforme eu falei antes, esses 20% foram suficientes para causar uma fístula complexa em mim. E aí eu fui procurar o médico, e o médico falou assim: olha, a primeira coisa que o médico falou: você recebeu radiação? Uma dose alta de radiação? Eu falei assim: não. Sabe, porque esse tipo de fístula que apareceu em você, só quem recebeu uma radiação muito intensa tem uma fístula dessa, que parecia uma árvore, ramificando dentro de mim. Aí eu fui depois bem mais tarde, para Campinas. Cheguei lá, o médico me perguntou a mesma coisa: você recebeu radiação? Eu não ia contar para ele o que os espíritos falaram, porque não era a área dele, Eu falei assim: não, doutor, que eu saiba, não. Ele falou assim: não, porque isso aqui é típico, eu só já vi dessa fístula em livros, estudando a respeito, de tão complexa que ela é. Sei que eu fiz o procedimento cirúrgico, e o que aconteceu? Não cicatrizou a cirurgia. Eu fiquei 9 meses, literalmente 9 meses, deitado de barriga para baixo, saindo pus pelo buraco da cirurgia. E tanto o Marcos Leão quanto o Leonardo todo dia eles se revezavam para fazer o curativo, porque eu não aguentava. E foi nesse estágio, nessa situação, em que Ângelo Inácio se aproximou de mim e propôs para mim. Ele falou assim: Robson, eu não sou médico, eu sou espírito. E eu proponho para você, eu estou resumindo a história bastante aqui, eu proponho para você
a gente enganar o seu cérebro, porque a dor é uma impressão do cérebro. Então eu vou tirar você do corpo, levo para as regiões inferiores, onde eu vou fazer o trabalho, e aí, desligando você do corpo, você não vai ter a percepção de dor que você tem dentro do corpo. Eu não vou eliminar a dor, só vou distrair a atenção do seu cérebro. Enquanto isso, eu incorporo e vou escrevendo através de você, incorporado. Então foi um momento que minha psicografia mudou completamente. E aí, para evitar, né, problemas maiores, o Marcos Leão, né, que nos ajuda aqui, vocês conhecem, ele arranjou para mim uma almofada para colocar debaixo do queixo, 2 debaixo dos braços e o computador na frente. Eu ficava de barriga para baixo, porque não podia virar para cima por causa da ferida que não cicatrizava. E ali nessa posição, o Ângelo incorporava e fazia a psicografia do livro. Enquanto desdobrado, eu estava vendo as coisas que estavam acontecendo. Aí o Ângelo me levava e voltava e escrevia, me levava, voltava e escrevia. E foi escrito o livro Legião dessa forma durante 10 dias seguidos. O Ângelo Inácio escreveu o livro Legião. Mas depois que o livro foi escrito, eu ainda continuei um tempo muito grande. Ainda a cirurgia ficou durante 2 anos sem cicatrizar. E aí que tinha que fazer, né, o tempo inteiro, quando eu comecei a me sentar, voltei a sentar em boias, né, fiz uma cirurgia complicada na cidade de Campinas, né, com um médico bem famoso lá, que me destruiu financeiramente. Eu tive que pegar um dinheiro emprestado, porque meu plano de saúde não cobria a cirurgia, e ele também não gostava de fazer cirurgia por plano de saúde, e não tínhamos dinheiro para fazer, e eu fiquei pagando durante um período longo, alguns anos, pagando o empréstimo para fazer essa cirurgia. E aí, só para vocês terem uma noção, essa é apenas uma parte de um ataque energético de magos negros. É uma coisa muitíssimo violenta, mas muitíssimo detalhadamente pesquisados, usando um problema pré-existente ou uma predisposição do meu organismo para isso. Tivemos outros ataques também, outros ataques energéticos bem intensos, né, também dessa monta. E atualmente a gente está tendo algumas coisas que já dizem que são dessa procedência. Sempre que nós temos um trabalho muito intenso, importante para fazer, agora que estamos com o trabalho do Colegiado de Guardiões da Humanidade, expandindo o trabalho, levando uma proposta nova dentro do próprio colegiado, né? Estamos trabalhando agora, né, com um curso Segredos de Aruanda, é algo que vai desmistificar um tanto de coisa a respeito de Umbanda, de Candomblé, e preparando essa proposta de Pai João de Aruanda, justamente agora, por ser uma coisa muitíssimo importante. De novo, estamos envolvidos com isso. Eu recebi em maio uma carta, um e-mail, muito comprometedor, esse e-mail falando para ter um cuidado, que eu não vou falar os detalhes para não comprometer quem enviou o e-mail, mas falando para a gente ter cuidado com redes sociais, porque tinha pessoas desse grupo que estavam nos ameaçando, pessoas que lidavam com manipulação de dados na internet, que sabiam manipular fotografias, filmes, né, vídeos e tudo mais, e que isso poderia ser usado contra mim, pessoalmente, contra o nosso trabalho e inclusive contra o meu casamento, né, com Alex, e falou assim: olha, nós somos especialistas nisso, em manipular dados. Nós manipulamos os vídeos, temos uma equipe que trabalha para nós, que é altamente técnica, altamente especializada nisso. E a pessoa nos alertando a respeito disso. Lógico. Logo depois disso, eu me internei em Madrid, né, com um problema do coração, do infarto, e fui abrir esse e-mail somente
depois que eu saí do hospital, ainda em Madrid, que eu assustei com a situação que a pessoa fala, dos detalhes, né? E recentemente, dias atrás, a gente começou a ter mesmo pessoas intrometendo e mandando mensagens e mandando uma série de coisas para nós que foi realmente algo muitíssimo complexo nessa área de internet e tudo, gente que está manipulando, tentando entrar nas redes sociais nossas, tentando mudar aquilo que a gente fala, que a gente escreve, que a gente posta. Então, nos obrigou a tomar uma série de atitudes. Olha, isso é um ataque aberto, um ataque, porque compromete o trabalho espiritual, sobretudo. Nós tivemos, né, nesse período, uma invasão do nosso canal no YouTube, uma invasão mesmo, foi algo complexo demais. Começaram a apagar nossos vídeos, assim, bem, de uma maneira desastrosa, e a gente teve que recuperar tudo, e isso ainda, né, estamos em processo de recuperação, mas isso acontece justamente no momento que nós estamos tomando. Eu rejeitei por muitos anos em levar a público a proposta de Pai João do curso, né, Segredos de Aruanda. Eu não queria mais trabalhar nesta área, porque tinham os outros focos. Eu fui aguardando. Exatamente quando nós pegamos para fazer, aí veio o ataque em cima das redes sociais, em cima da minha pessoa, sabe, com fotografias minhas que começaram a sumir das minhas redes sociais, do Instagram, sabe, com postagens que sumiram. O ataque que teve, né, no YouTube, que tirou do ar dezenas de vídeos nossos, depois a gente está tentando recuperar tudo, e mais essas imagens manipuladas. Então, está muito evidente que, devido à importância desse trabalho que está sendo feito, né, não é interessante para esse grupo, para essa organização criminosa do astral inferior, não é interessante que esse trabalho seja feito. E lógico que nós vamos fazer, né? Nós lançamos agora esse trabalho e o trabalho está de extrema qualidade, tem um objetivo muito grande, tanto dar para as pessoas que são umbandistas e que gostam da Umbanda, que amam a Umbanda, dá para eles uma estrutura de espiritualidade independente, de espiritualizar o trabalho, quanto ajudar a quem quer começar o trabalho na área da Umbanda, né, a ter o suporte que Pai João pretende dar, aí que a gente está dando primeiro através desse curso, e que depois teremos, né, para quem fez o curso, vai ter a parte presencial também, e isso mexe com a estrutura das sombras. Levar um conteúdo desse, não é interesse das sombras que a gente desmistifique, eles querem que as pessoas continuem tudo do jeito que está, e justamente agora coincide com essas ameaças que a gente vem recebendo, e não só ameaças, mas agora de 3 semanas para cá, algumas coisas bem mais intensas, a ponto de a gente ter que procurar advogados, né, na justiça, para nos preservar, nos defender das coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente fala em ataque de mago negro, a gente não está falando apenas de alguém que vai te atacar para desfazer um trabalho profissional, para você passar mal. Não, é uma coisa de uma gravidade muito grande, é algo que é feito com a minúcia tão grande e tão detalhadamente que você se assusta com a abrangência que eles fazem, porque eles vão estudando antes, né? Eles usam pessoas próximas da gente, pessoas conhecidas e outras desconhecidas, né, que também podem ser utilizados como instrumentos desse processo deles. Então, quando a gente fala dessas entidades que estão por trás, nenhum de nós podemos dizer que a gente está assim, eu estou livre disso. Não, nós estamos no planeta Terra. No planeta Terra nós temos mais de 75% de espíritos na ignorância total das questões espirituais. Então nós estamos mergulhados num mundo que ainda é um mundo de extrema
pobreza espiritual, mendicância espiritual. E que os espíritos que predominam neste mundo ainda são aqueles contrários à política do Cristo, ao Evangelho do Cristo. Então o próprio Jesus foi tentado no deserto. Jesus teve aqueles momentos em que as entidades das sombras chegaram para tentá-lo. Então todos nós podemos estar em algum momento da vida também imersos nisso. Agora o que compete a nós é estarmos atentos e estarmos também envolvidos por uma equipe espiritual de ponta, uma equipe espiritual de primeira classe, aqueles que têm conhecimento desse processo, que possam estar comprometidos com a preservação nossa, mas não significa que nós vamos passar por isso sem ter trabalho, não. A luta, o trabalho que a gente tem num processo desse serve para a gente ficar mais atento, para a gente aprender mais e ajudar, uma vez aprendendo, ajudar outros que passam por situações semelhantes ou até piores do que estas. No processo desse de ataque das sombras, precisamos mais do que nunca estarmos unidos, porque é a base da nossa vitória, é a união da nossa equipe. Não é uma equipe, é uma equipe de Jesus em ação. Então, no nosso caso aqui, que temos a Casa de Everilda Batista, a Clínica José Kleber, o André de Paixão, Casa dos Espíritos, os colegiados que estão espalhados no Brasil e no mundo, nunca precisamos tanto estar unidos quanto agora, porque estamos sendo alvos e vão espalhar coisas sobre todo mundo envolvido nesse trabalho. Por que isto? Porque o Colegiado de Guardiões da Humanidade, ele representa um perigo para estas instituições das trevas, porque desnuda todo o planejamento deles, porque traz à luz todo esse planejamento, essa estratégia que eles utilizam para a tentativa de solapar os fundamentos do trabalho do Cristo. E o trabalho que nós realizamos, e principalmente agora que nós estamos realizando, e que eu aconselho que os integrantes do Colegiado de Guardiões, principalmente os presenciais, que eles fiquem atentos a isso, que eles possam assistir essas aulas. Nós temos aulas gratuitas aí do curso que lançamos recentemente, Caminhos de Aruanda. Vocês assistirem até o final às aulas, vocês vão descobrir coisas, elementos nessas aulas e vão saber por que as trevas estão incomodadas. Muita gente fez inscrição e mesmo sendo gratuito, eles pararam na metade ou não foram muito. Façam e vocês descobrirão por que eles estão incomodados. Porque é um projeto não só de Paixão, mas de toda a comunidade da cidade de Aruanda. Toda a cidade de Aruanda se debruçou sobre esse projeto, que nós lançamos agora, depois do Caminhos, os Segredos de Aruanda. E vocês verão como essa proposta, isto tem a ver com a humanidade agora do 3º e 4º milênio, com a nova humanidade, com os novos homens que vão se preparar para enfrentar os processos complexos, obsessivos, que infelizmente está em todo lugar. Como vai dar força para que nós continuemos trabalhando com nossas entidades, sejam caboclos, pais velhos, guardiões, e enfrentar esta situação complexa que está no Brasil e no mundo inteiro. E eu convido e convoco vocês que são dos colegiados, e quem não é também, para mergulhar nesses cursos e poder ver e descobrir o porquê, o que está por trás disto. Porque ao mesmo tempo que a gente está capacitando vocês a trabalharem com essas entidades, nós também estamos desnudando toda a situação que as trevas fizeram para encobrir e confundir os filhos da luz, os filhos de Deus. E aí a gente entende por que essas organizações criminosas do astral se sentem tão incomodados. E vão se sentir mais, porque nós não vamos desistir. Paulo de Tarso fala que muitas vezes estropiados, cansados, arrebentados, mesmo assim a gente continua arrastando,
a gente continua porque temos, né, o foco da nossa fé, que é Cristo, que é a libertação das consciências. Esse é o nosso trabalho, libertar as consciências e dar um conceito de espiritualidade independente mais ampla e mais sóbria e mais clara possível para que cada um possa fazer o seu trabalho, mas instrumentalizado, né, com tudo isso que os guardiões vêm trazendo, que a comunidade de Aruanda confiou a Pai João e ele vem trazendo para a gente nesses conteúdos que temos colocado à disposição aqui. Então, para vocês verem que esses ataques, eles sempre estão associados a um grande trabalho que está sendo feito para tentar impedir isto. E muitas vezes impedir que as pessoas que estão querendo se beneficiar, as pessoas que estão querendo, de alguma maneira, se associar a esse trabalho, que eles tentam, né, as trevas tentam impedir isso também, boicotando a vida e as situações para essas pessoas não fazerem. O problema é que muita gente se dá por vencido logo, ao invés de falar, não, eu vou agora e vou fazer, e eu vou me instrumentalizar para poder trabalhar. Então vocês estão sendo convidados para trabalhar como parceiros das forças sublimes da vida, como parceiros das forças superiores do bem e da luz, parceiros de Pai João de Aruanda, parceiros dos trabalhadores da cidade de Aruanda, que vêm apenas agora clamar vocês, mas abrindo uma estrada nova que estamos abrindo em nome desses trabalhadores de Aruanda, para que você se instrumentalize, até mesmo para fazer frente com conhecimento e com técnicas às artimanhas dos inimigos espirituais, dos magos negros e seus asseclas. E como fazemos isso? Nos instrumentalizando com conhecimento, com trabalho, com disciplina e, sobretudo, com a nossa fé de que conseguiremos e que seguiremos avante em nome do Cristo, em nome da Aruanda, em nome de Pai João.